O programa Inclusão vai mostrar o trabalho de parlamentares que lutam para garantir cidadania e qualidade de vida a uma parcela significativa da população. Cerca de 25 milhões de brasileiros que apresentam alguma deficiência. Além das comissões de Assuntos Sociais e Direitos Humanos, senadores que integram a Subcomissão da Pessoa com Deficiência e da Frente Parlamentar Mista discutem em âmbito nacional políticas públicas voltadas para promover mais qualidade de vida a todos os cidadãos. A dedicação e o trabalho dos parlamentares em promover a inclusão social dos que ainda vivem à margem da sociedade é tema do programa Inclusão, que começa agora. A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência recebeu em audiência pública representantes de entidades que trabalham em defesa dos direitos das pessoas com desordem do espectro autista. Na reunião, eles debateram novas formas de ajuda às vítimas desse transtorno. Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com a doença que é difícil de ser detectada. O diagnóstico precoce aumenta as chances de socialização da pessoa. Vou apresentar aqui um requerimento e transformar essa reunião de hoje numa reunião para discutir esse Dia Mundial da Consciência do Autismo. A nossa ideia nessa reunião era discutir um plano de trabalho. Como nós vamos ter o Dia Mundial da Consciência do Autismo, nós vamos fazer esse debate hoje como forma de homenagear. Hoje essa casa abriu as suas sessões da Comissão de Direitos Humanos e dessa comissão em homenagem a esse Dia Mundial da Consciência do Autismo. Passo a palavra inicialmente para o senhor Fernando Cota e eu queria, senhor Fernando Cota, aquele que tinha discutido um pouco atrás, se o senhor conseguir, inclusive, traduzir aqui quais as principais reivindicações, o que é que pode ser feito para melhorar em relação de políticas públicas por parte dos governos, seria muito interessante, porque essa comissão tem que ir pegando a pauta das diversas áreas de deficiência. Muito obrigado pela presença, viu? E parabéns pelo dia. Muito obrigado, senador Lindbergh. Eu queria lhe dizer que, em especial, senador, que quando nós procuramos, senador Paim e o senhor, isso é importante, é esta a resposta que nós esperamos do parlamento brasileiro, é a resposta imediata. Por quê? Aonde? O que foi? O que nós podemos fazer? De que forma eu posso lhe auxiliar? Como nós podemos agregar? Então, é isso. Políticas públicas nada mais é do que isso, do que o estacionamento específico, do que uma isenção de impostos para adquirir um veículo 0 quilômetro para quem tem dificuldade de locomoção. Enfim, desde de coisas pequenas até situações macro. E por isso quero lhe parabenizar, então, por ter transformado este evento, por ter criado esta audiência pública. Ao mesmo tempo, lhe peço desculpas em nome das entidades que representam o autismo. Hoje nós estamos divididos aqui em Brasília. Há também, nesse momento, uma audiência pública também aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas quero lhe dizer que nós não podíamos deixar de estar aqui hoje com os senhores senadores, porque muito nos interessa, principalmente a chamada lei do autismo, não é? É aquela lei que garante o atendimento do Estado, garante isso tudo que nós falamos aqui, essa necessidade imediata de saber quem são essas pessoas. Ora, se a cada 100 nascimentos, em torno de cada 100 nascimentos, nasce um autista, onde estão essas pessoas? Que as pessoas não estão nas escolas, não são atendidas por esses centros de saúde, por esses hospitais, não é, senador Wellington? Onde estão escondidas aonde? Hoje que, graças a Deus, nós já temos uma sociedade diferente daquela em que tratava a pessoa com deficiência excluída, às vezes excluída pela própria família, mesmo em casa, por não ter serviço ou não ter acesso. Essa é a grande acessibilidade, senador Lindbergh. Senhores senadores, essa é a grande acessibilidade atitudinal. Eu queria aproveitar e chamar a sociedade civil, a pessoa que participa do movimento do autismo, a sentar aqui no plenário.
O grande problema que nós temos do autismo, a princípio, senador Lindbergh, é a questão do diagnóstico. Não há no mundo inteiro ainda nenhum exame capaz de identificar esta pessoa, a pessoa autista. Então, é um diagnóstico mais difícil, porque nós trouxemos até, aqui pedimos licença ao Movimento Orgulho Autista Brasil, o panfleto que eles distribuem todos os anos, né, nessa blitz do autismo, nos eventos em que fazem, sobre os comportamentos característicos das pessoas com autismo. Não é? Por quê? Porque só depois disso, depois dessa anamnese, dessa conversa com os pais, dessa observação, é que você vai detectar aquilo que eles chamam de espectro autista, que é o comportamento desse sujeito, quais são os comportamentos característicos dessas pessoas, e que variam muito, que tem níveis muito... Então, quer dizer, é muito difícil um sujeito com autismo severo, como, por exemplo, meu filho, que não consegue falar, que tem uma vida que depende muito, que a comunicação é muito prejudicada, né, em detrimento da dificuldade de uso dessa linguagem verbal, não é? Então, quer dizer, nós temos que procurar outros métodos, e esses métodos, às vezes, são métodos importados, que nós trouxemos de fora, o ABA, né, o TEACH, quer dizer, são métodos, figuras. Ainda, e os mais pobres, que são os que mais sofrem nesse país? Como é que nós fazemos isso, não é? Então, por isso, da importância desta lei, não é, que vem agora trazer a necessidade, a obrigação de os estados, não é, participarem ativamente desse serviço, executarem esse serviço, colocarem à disposição desse público esse serviço que, lamentavelmente, não existem ou ainda são muito insuficientes. Agradeço, doutor Fernando Cota. E antes de passar para a senhora Adriana Alves, do Movimento Orgulho Autista Brasil, vou passar para o senador Wellington Dias, que é pai da Daniele, que vai ser nessa luta aqui, vai ser um farol para a gente. Primeiro dizer que sou só um aluno da Daniele. E é um prazer aqui saudar aqui o nosso presidente, senador Lindbergh, saudar aqui também o Fernando Cota, a Adriana, os senadores. Eu sou um daqueles tantos que tem pelo Brasil que estou aprendendo com a prática, tá certo? Eu tinha um modo de vida e tive que adaptar a minha vida, como tantas pessoas que convivem mais diretamente com alguém com alguma deficiência. No meu caso, de um autismo. O segundo é a preparação da gente mesmo, do pai, da mãe, dos irmãos, das pessoas da família, dos que vivem ali, tá certo? Para lidar. Né? Veja, o autista é uma pessoa que ou ora está muito desligado ou muito ligado. Então, daqui a pouco está sorrindo, você não sabe do que é. Não é? A gente vai nos aniversários, tem que ficar ali com cuidado com a Daniela, ela vai lá e mete a mão no bolo e ninguém segura, tá certo? Tem uma força muito grande. Esse dia eu estava na minha casa, a gente arrumou ela lá, que a gente ia dar um passeio com ela, toda pronta, né? A mãe descuidou aqui segundos e ela pulou dentro de uma piscina. Tá certo? Com roupa e tudo. Então, não tem noção de perigo. Então, muitas vezes, a família, as pessoas da comunidade, que não é só a família, a vizinhança, os que moram por ali, precisam entender daquela deficiência e aprender a lidar com ela. Passo para a Adriana Alves, representante do Movimento Orgulho Autista do Brasil. Depois abro para o senador. O senador Cristóvão já está inscrito. Obrigada. Eu sou mãe de um autista de 13 anos e as dificuldades... As dificuldades que nós enfrentamos em família nesses 13 anos, confesso a todos que não foram pequenas. Mas, como mãe, uma das fundadoras desse movimento que luta para que o autismo seja desmistificado, que pare de se ter aquela visão bonita hollywoodiana, né, do gênio autista, o que não é o que nós vivenciamos no dia a dia. Nós precisamos de voz. E, para isso, em vários países, começaram as associações de pais para fazer a conscientização da sociedade. Então, hoje, nós, assim, falo em nome dos pais, das mães de autistas, todos, creio, né? Estamos muito felizes em ter essa voz hoje aqui e muito esperançosos com relação a essa lei, que vai nos dar um avanço grande, fazendo com que o autista seja visto como um deficiente, que realmente ele é. Como nós temos hoje, né, na figura do nobre senador aqui presente, né, que está vestindo a nossa camisa, queria convidá-lo a fazer literalmente. Então, assim, com muita felicidade, com muita alegria que a gente vê essa iniciativa
continuando no Senado, né? E eu, assim, particularmente, como mãe, gostaria de agradecê-los a todos. Só o Estado é capaz de garantir a tranquilidade dos pais em relação aos filhos que têm deficiência. Essa é uma obrigação óbvia que o Estado tem que ter. Vamos descobrir como é que recebe recursos, vamos descobrir como é que diferencia aqueles que realmente precisam dos que não precisam tanto. E a outra coisa é a educação. Uma parte dos deficientes, eles podem ter um sistema de educação que compense a deficiência. Eu queria encerrar essa audiência, senador Cristóvão, falando dessa luta que é pelo lar terapêutico para os adultos. Isso é que pode dar tranquilidade aos pais, às mães. A angústia é essa, é quando as pessoas morrem, como é que vai estar meu filho? A minha mãe então aqui nós estamos começando, nós vamos trabalhar muito. A todas as mães e pais que são lutadores por esse país afora e que estão fazendo essa mobilização, porque nós estamos aqui respondendo a uma mobilização dos senhores e das senhoras. E a gente sabe o amor que está em tudo isso, e eu acho que esse Senado Federal vai estar cada vez mais perto, vai estar discutindo. Então eu queria acabar homenageando essas mães, esses pais, aqui na figura desse pai da Daniele, nosso senador Wellington Dias. Muito obrigado a todos os senadores, a todas as senadoras. Por unanimidade, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O senador Paulo Paim foi o relator da matéria. Esse belo projeto foi construído junto com as entidades que vivem, que dedicam, digamos, a sua caminhada a favor do autista. Eles sentaram, construíram e, claro, o corpo técnico aqui do Senado fez a redação final e nós aprovamos aqui na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Ações Sociais, todos por unanimidade. Ele garante políticas públicas para os autistas, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da sensibilidade, no combate ao preconceito, na política de inclusão na área do trabalho, na política também de remédios que o poder público tem que assegurar aos autistas. Enfim, é um belo projeto que eu estou convicto que esse ano a Câmara dos Deputados também vai aprovar essa iniciativa do Senado e a presidenta Dilma há de sancionar. Vamos torcer que ele seja sancionado no máximo no dia 21 de setembro, né? Que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, casualmente um projeto também de nossa autoria. Dentro do projeto, ele impõe ao Brasil, não é, aqui a gente tenha uma rede de atendimento chegando a todas as regiões do Brasil e, mais do que isso, dá uma atenção ao pai, à mãe, às pessoas que cuidam do autista como responsável na relação do trabalho. Por exemplo, se é um servidor público, ele pode adequar a sua jornada de trabalho e até poder ter uma redução da jornada de trabalho, se isso for necessário para o acompanhamento do seu filho, sua filha ou da pessoa cuidada nesta relação do autista. No último dia 2 de abril, vários prédios públicos e monumentos do Brasil e de alguns países do mundo foram iluminados com a cor azul. A iniciativa foi para marcar a celebração do Dia da Conscientização do Autismo. Em Brasília, o prédio do Congresso Nacional foi todo iluminado. Senadores e pais de autistas subiram a rampa do Congresso Nacional e participaram da solenidade. Para os familiares, a cor azul representa a paz que os autistas tanto necessitam. Antes mesmo que o prédio do Congresso Nacional fosse todo iluminado com a cor azul, um grupo de senadores subiu a rampa e deu boas-vindas a uma família de Brasília que tem um filho autista. Eles vieram prestigiar a solenidade. Cerca de 400 refletores de cor azul foram acesos e iluminaram as duas torres do Congresso. Os senadores Paulo Paim, Wellington Dias e Cristóvão Buarque vestiram a camisa da inclusão em solidariedade ao movimento autista do Brasil.
ele é um evento para chamar a atenção do mundo para um problema que envolve, é bem verdade, um número relativamente pequeno de pessoas, que são as pessoas com autismo, mas mostrar o quanto o mundo está atrasado para lidar sobre esse tema, tanto na área das pesquisas, a ciência conhece ainda muito pouco e é preciso os países investirem mais para conhecer o cérebro, para conhecer sobre cada uma das síndromes, não só o autismo, que envolve situações de alguma mudança na mente. Ao mesmo tempo, desaparelhado na área da saúde, na área da educação, na área da atenção social, difícil de compreender a família, ou seja, uma família, um pai, uma mãe, irmãos, enfim, que lidam com uma pessoa autista, ele precisa dedicar um tempo maior, é como se tivesse um bebezão, tá certo, a vida toda. A mãe do adolescente Fernando explica por que a cor azul foi a escolhida como símbolo do autismo. O azul, ele representa a paz, né, que a gente espera que venha simbolizar a paz que a gente precisa para o autismo, as coisas que a gente precisa conseguir, a tranquilidade que as famílias hoje não têm, porque não tem uma escola adequada para levar os filhos, terapias acessíveis e tanto a parte pedagógica quanto a parte médica para o autista está muito longe daquilo que a gente considera razoável. Então a gente está precisando desse azul nas nossas vidas. Então a gente fez essa proposta colorindo o mundo de azul. A iniciativa do Senado foi aprovada por pais que lutam para garantir condições dignas de vida para os filhos. Esse é um evento simbólico que demonstra a necessidade das pessoas com autismo, de todo mundo, ainda das políticas públicas voltadas para essas pessoas. Na realidade, são uma série de demandas que as pessoas têm nas áreas mais diversas, de educação, saúde, assistência social, trabalho, e que ainda não são atendidas de um modo geral pelos governos, de todo mundo. Então, é um evento simbólico que demonstra essas necessidades e a necessidade principal dos governos no atendimento das políticas públicas, porque isso é que são políticas públicas. Nesse sentido, o papel do Senado brasileiro é fundamental para que essas pessoas tenham de fato atendidas as suas demandas. Eu ouvi uma frase do Gandhi que diz: mais vale um gesto que 1000 discursos. No próximo bloco, você acompanha um debate sobre o uso da língua brasileira de sinais em todas as escolas da rede pública de ensino. Voltamos já.